1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18, a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Vou continuar nesta mensagem falando sobre a cruz de Cristo. Nós já tivemos duas mensagens, a cruz, a 1, a 2, e essa aqui é a terceira mensagem sobre a cruz. A palavra da cruz, como eu falei ainda há pouco, é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As pessoas veem os crentes na igreja, dando glória a Deus, aleluia, se escandalizam com isso. O que esses crentes querem, esses aleluia? Será que Deus não ouve? Por que tanta gritaria? É que eles não entendem a mensagem da cruz. Para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Por isso vamos falar mais uma vez sobre a cruz. Eu imagino assim o irmão Simeão, quando foi ao templo, no dia em que o menino Jesus foi apresentado, quantos netos dele, talvez, sobrinho, parente, disseram: tio Simeão, o senhor está velho, o que o senhor quer no templo com essa sua idade? Mas Simeão, ele foi ali, porque ele já começava a ter essa percepção da mensagem da cruz. Escandalizaria muito, mas para ele seria o poder de Deus. Ao pegar o menino nos braços, ele disse: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. Eles não entendiam o que o tio Simeão entendia, o que o vô Simeão entendia. Os dias não são diferentes. Às vezes um dia frio, o que esses crentes querem na igreja? Está frio, mas nós estamos por dentro aquecidos pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Está frio, está calor, mas a gente está na casa de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem ou para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O texto bíblico do momento está no Evangelho de João, capítulo de número 8, e o versículo de número 56. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão João, capítulo 8, versículo 56, diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e alegrou-se. Se você ler este texto aqui, um dia, quem sabe, eu vou trazer uma mensagem mais aprofundada sobre um sermão expositivo desse capítulo 8, Por que os judeus estavam com tanto ódio de Jesus? Porque os judeus queriam a cabeça de Cristo. E nós vamos um dia mergulhar neste texto, um texto expositivo para a gente ir analisando cada ponto deste capítulo. E aqui Jesus está com ele, falando que ele dizia: não, nós temos por pai Abraão. Jesus disse: se vocês tivessem por pai Abraão, vocês procederiam igual a Abraão. Mas, no entanto, vocês querem me matar. Então, aqui Jesus disse: olha, Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia e alegrou-se. Eles disseram: mas tu não tens ainda 50 anos, como é que tu viu Abraão? Para entendermos melhor esse texto, vamos ter que voltar lá para o capítulo 22 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que um dia Deus chegou com Abraão e fez um teste a Abraão. Você sabe que quem estuda para passar de ano, para passar de uma matéria para outra, é necessário fazer o teste, Se ele alcançar a nota, ele passa de uma série para outra série. Isso aí é comum, na verdade. Eliminou, passou na prova, então ele vai para uma outra série. No mundo espiritual também, Deus muitas vezes nos coloca o teste, a prova, para ver se somos aprovados, se dependendo daquela situação, se nós aprendemos alguma coisa daquele momento difícil da vida, muitas vezes, que lições nós tiremos, E depois então Deus nos aprova, Ele vai nos abençoando, nos engrandecendo. E nesse capítulo 22 você vai observar que Abraão ele passou por um teste, e nesse teste ele foi aprovado. Que bom quando a gente vai num teste com Deus, a gente consegue a nota suficiente para ser aprovado por Deus. Abraão passou no teste. A Bíblia diz que Deus chegou a Abraão e disse: Abraão, pega o teu único filho, a saber, Isaque. Porque Abraão ele tinha um outro filho que chamava-se Ismael, que era dele com a egípcia Agar. Então, Abraão poderia fazer esse desentendido e levar a pessoa de Ismael. Mas Deus foi bem enfático com ele, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de clareza. Deus não deixa ninguém em dúvida. Então, a gente observa aqui neste texto sagrado: o teu filho, a quem amas, a saber, Isaque. Pega ele e vai ao monte que eu te mostrarei, e oferecerás ali a ele em sacrifício a mim. Naquela época, Abraão se criou num ambiente desse, na Mesopotâmia, e era muito comum entre os cananeus, aquelas pessoas, as práticas de sacrifício humano. Você observa que mais adiante Deus condena,
quando Deus levantou Moisés, o grande legislador de Israel, Deus condenou esse tipo de prática. Deus apenas está fazendo um teste com Abraão, para ver se durante aquela caminhada de Abraão, se a fé de Abraão continuava firme em Deus. Deus fez outro teste a Abraão para saber se realmente Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Você tem que amar o seu filho, você tem que amar sua esposa, você tem que amar o seu marido, mas o amor a Deus ele tem que ser superior. Tá? Então a gente observa aqui, neste texto sagrado, que Abraão ele não hesitou, não questionou com Deus. A Bíblia diz que ele pegou 2 de seus servos e foi a um lugar dessa região do Monte Moriá. Se você for analisar, a gente olhando esse texto aqui, parece bem simples, mas foram 80 quilômetros de caminhada. Né? Você já imaginou? Estão vivendo uma época de tecnologia muito grande. Você pega um GPS aí, você anda em qualquer lugar com facilidade, você se acha rapidinho através do GPS. Naquela época, meu amigo, não existia GPS. O GPS de Abraão chamava-se fé. E a Bíblia disse que o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Então Abraão foi um exemplo de fé, conhecido na Bíblia Sagrada como o nosso pai da fé. E este Abraão agora, Deus coloca ele à prova, coloca ele no teste. Pega o teu filho. E ele pegou aquele menino e diz a Bíblia que caminhou 3 dias com aquele menino. Mas Abraão, você sabe que ele levou a madeira, ele levou o cutelo, ele levou também possivelmente alimentação para se alimentar durante aqueles 3 dias, porque Abraão sabia que eram 3 dias de ida e 3 dias de volta. A caminhada ela seria longa, porque ele disse: ó, tu vai e sacrifica ele no monte que eu te mostrarei. Então ele foi até o Monte Moriá. Esse Monte Moriá, mais tarde, foi o local onde a pessoa de Salomão construiu-lhe o templo do Senhor, aquele grande templo. A gente observa aqui que Deus ele vem traçando as coisas. E Abraão vai ali com o menino, e quando ele chega ao pé do monte, ele chega com seus 2 empregados: olha, vocês fiquem aqui, eu e o moço iremos lá em cima oferecer o sacrifício, adoraremos a Deus e depois tornaremos. A fé de Abraão era tão grande que ele cria que mesmo que fosse das cinzas, Deus podia trazer novamente o seu filho. Abraão não duvidou. Eu e o menino iremos e depois tornaremos. Ele sabia que ele ia tornar com o menino, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia era um Deus de provisão. Estamos vendo um momento muito difícil em que as pessoas não acreditam em mais nada, mas o nosso Deus ele não mudou. Ele continua provendo, continua suprindo as nossas necessidades. Só que nós temos que ter esta fé que Abraão tinha. Às vezes nós também, como seres humanos, somos colocados à prova e às vezes rodamos. Por que rodamos? Porque não lemos a Bíblia diariamente. Que a Bíblia é o livro que nos dá a fé. Ela acrescenta a nossa fé a cada dia, através da palavra de Deus. Então a gente observa que Abraão, ele foi ali com o menino e começaram a caminhar. A Bíblia diz que ele colocou a lenha sobre os ombros do menino e ele levou o fogo, Abraão levou o cutelo. E você observa que eles caminharam ali. E quando eles estão caminhando, de repente o Isaac, que há algum tempo acompanhava o seu pai, ele via que sempre que Abraão ia fazer um sacrifício, ele levava um cordeiro, ele levava um carneirinho, um animal para fazer o sacrifício. Ele começa a observar que estava ali a lenha, estava ali o cutelo, estava ali o fogo, mas faltava o quê? Faltava o animal para ser imolado. O menino agora faz uma pergunta aí, não sabemos exatamente a idade em que a pessoa de Isaac tinha. Alguns historiadores, alguns teólogos querem definir essa idade dele, mas eu não vou entrar em detalhe porque a Bíblia ela não me dá essa clareza da idade da pessoa de Isaac. Então a Bíblia diz que eles continuaram e agora Isaac olha para seu pai e disse: meu pai. Abraão diz: eis-me aqui. Talvez Abraão esperasse uma outra pergunta da pessoa de Isaac, mas Isaac disse: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus, na mesma hora, o Espírito Santo falou pela boca da pessoa de Abraão: o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eles subiram ali, chegaram naquele local. Você imagina ali a cena: Abraão com a pessoa de Isaac, eles pegando aquela lenha, arrumando, preparando todo aquele altar. Abraão, imagina assim, com aquele coração partido, com aquela alma dilacerada, né? Ele que esperou por esse filho da promessa por longos anos, né? A Sara. Eu acredito que até quando Abraão saiu para levar a pessoa de Isaac esse sacrifício, ele não comentou com a Sara, porque se ele comenta com a Sara, certamente ela não lhe permitiria que ele fizesse isso. A Bíblia não diz, mas eu tenho uma dedução assim, que ele não comentou com ela, porque ela não permitiria
Mas Abraão foi. Estão ali preparando, imagine a cena ali, preparando o altar, tudinho, e na hora ele coloca o menino em cima para o sacrifício. Agora a pessoa de Isaac, a gente observa também que era obediente. A Bíblia diz que ele atou, o irmão dele amarrou, né, e colocou ali em cima daquela lenha. E quando ele levanta o cutelo para imolar o menino, a Bíblia diz que uma voz bradou do céu, um anjo do Senhor disse: Abraão, não faças isso com o menino, porque o Senhor agora viu a tua fé, né? E Deus agora deu uma promessa a Abraão. Quando Abraão abaixa o cutelo, que ele olha para a sua retaguarda, está ali, diz a Bíblia, um carneiro. E aquele carneiro estava ali, e Abraão então pegou aquele carneiro e imolou no lugar do seu filho. Quando este texto diz que Jesus disse: Abraão, vosso pai, ele viu o meu dia e se alegrou. Aquele cordeiro ali que é uma figura de Cristo. Eu imagino assim, Deus permitiu que Abraão, numa visão celestial, porque você observa que em seguida Abraão tem uma visão. Deus dá uma promessa muito grande a ele, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Tudo isso é feito de quê? De uma obediência a ele. Então você imagina, quando ele está olhando e vendo aquelas coisas, Deus mostrou a ele. Abraão viu esse dia. O próprio Jesus disse: Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, ele se alegrou. Foi o dia do sacrifício de Cristo. A gente observa aqui algo interessante neste texto que a gente fica a analisar. 80 quilômetros, é uma boa caminhada, foram 3 dias de viagem. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Você observa que Jesus, ele conduziu o madeiro, conduziu a sua cruz, assim como a pessoa de Isaac conduziu aquela lenha, aquela madeira ali, até o momento onde seria feito o sacrifício. Você observa que a pessoa de Abraão, ele amarrou Isaac. Se você ler o texto ali, no capítulo 22 do livro de Gênesis, você vai entender melhor. Ele amarrou, Jesus teve ali, foi prego em suas mãos, cravado naquela cruz do Calvário, para que eu, meu amigo, estivesse aqui nesse momento trazendo esta mensagem da cruz para você. A cruz, Jesus morreu, mas ressuscitou, e ao terceiro dia, aleluia, ressuscitou e ficou com seus discípulos ali por um período de 40 dias em vivas e infalíveis provas. Mas Abraão viu esse dia, o dia em que Jesus seria imolado, o dia em que Jesus seria levado como ovelha ao matadouro e não abriria a sua boca. E a Bíblia diz que Abraão viu esse dia e se alegrou. Por quê? Porque a fé de Abraão era uma fé gigante. Nós precisamos, meu amigo, desta fé que a pessoa de Abraão tinha. Esta fé no sacrifício vicário de Cristo, esta fé em aceitá-lo a Jesus como o Senhor pessoal de nossa vida, abandonar todas aquelas práticas que muitas vezes a gente nasceu e se criou naquelas práticas que muitas vezes não agradam a Deus. A Bíblia diz, quando lemos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, um dia João Batista vinha caminhando ali, e aí ele olhou, Jesus ia passando, e ele apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus ainda vai tirar na totalidade o pecado do mundo. Depois do milênio, haverá então uma transformação geral aqui. Então o pecado vai se cumprir literalmente na prática, o pecado vai ser desenraizado. Porque Satanás, que é o grande criador do pecado, o inventor do pecado, ele será lançado no lago de fogo. Então vai cessar, o pecado vai ser extinto, o pecado vai ser aniquilado. Mas para isso Jesus precisou morrer naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter. E aqui Jesus diz aos judeus daquela época: Abraão, vosso pai, ele viu o meu dia e se alegrou. Ali, quando ele levanta aquele cutelo, imagine ao levantar o cutelo, ele olha em direção ao céu. Eu imagino assim, o céu se abriu numa visão celestial. A Bíblia não entra em detalhes sobre isso, mas ele viu algo de extraordinário. Ele viu, Jesus disse, ele viu o meu dia e se alegrou, porque ele viu o dia de Jesus não como um derrotado, mas como um vencedor, que havia vencido a morte, havia vencido o inferno. Que coisa maravilhosa, seguimos este exemplo de Abraão. Então fica aqui esta palavra: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e se alegrou. Que nós possamos já pela fé ver esse dia, daquele grande triunfo da igreja que estará entrando na Canaã celestial com Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre, amém. Em seguida eu vou gravar uma outra mensagem, Estamos falando sobre a mensagem da cruz. Tivemos a mensagem da cruz número 1, número 2, essa aqui é a terceira, e a quarta mensagem eu estarei falando sobre as 7 palavras
de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.